Reencarnado em outro mundo apenas para se tornar a forma de vida mais baixa, uma gosma, de quebrar galhos e devorar feras ferozes e até dragões gigantes, ele ascende passo a passo. Sob a luz pálida de uma lua crescente, a floresta escura do pântano se espalha como um mar de sombras aos pés de uma montanha elevada. No céu distante, uma silhueta colossal de dragão desliza lentamente entre as nuvens. No solo, o ambiente é sufocante e úmido, coberto por troncos apodrecidos, lama negra e esporos luminosos que flutuam no ar como poeira viva. Preso à casca de uma árvore gigantesca, um pequeno aglomerado amarelo brilha fracamente. De repente, o aglomerado se contrai e abre dois olhos grandes e bulbosos. Ele pisca várias vezes, confuso, tentando entender onde está. Fragmentos de memória emergem. Ele estava deitado na cama, mexendo no celular, lendo um mangá chamado Legend of Mushrooms. E se pergunta por que aquela obra nunca havia feito sucesso. O sono veio. E então, a morte. Agora, de volta à floresta, a compensação o atinge de uma vez. Ele reencarnou, seu corpo amarelo, pontudo e irregular, treme com o choque da realização. Mas o pânico dura pouco. Ele se acalma, aceitando a situação como algo estranhamente comum nas histórias que lia. E decide focar no essencial, sobreviver. Tentando testar o ambiente, ele grita para a floresta enovoada, perguntando se há alguém ali. O arrependimento vem no instante seguinte, quando pares de olhos vermelhos surgem, brilhando de forma ameaçadora nas sombras acima. Abaixo, sobre a água turva do pântano, mosquitos gigantes voam lentamente. O ar é pesado, carregado de miasma, e a umidade gruda em tudo. Ainda assim, apesar do cenário nojento, ele se sente estranhamente confortável, quase aconchegado. Confuso, ele tenta entender o que exatamente se tornou, sentindo-se como um pedaço amorfo de matéria viva. Nesse momento, uma janela holográfica do sistema se abre diante dele. A tela revela seu status, nível 1, Slime Morfo. Conquista, criatura fraca. Característica, decompositor. Um alerta vermelho pisca com urgência, informando que sua saúde está crítica às 7h30 da manhã e que a autofagia foi iniciada. A ordem é clara: comer ou hibernar imediatamente. O bolor entra em pânico ao ver sua barra de vida cair rapidamente. Ciente de que morrerá outra vez se não agir, ele começa a procurar freneticamente por algo para comer. A tela destaca repetidamente sua característica decompositor, reforçando o aviso. Pensando nisso, ele olha para a própria árvore em que está agarrado e conclui que talvez consiga se alimentar de madeira. Sem muitas opções, decide tentar. Ele espalha seu corpo amarelo pela superfície do tronco, moldando-se naturalmente às ranhuras da casca. Para sua surpresa, o sabor lembra um biscoito encharcado. Durante 15 minutos, seu corpo se expande como uma teia viva sobre a madeira, emitindo sons suaves de engolir enquanto se alimenta. Quando termina, ele solta um arroto satisfeito. A janela do sistema reaparece, confirmando que ele subiu para o nível 2. Com a saúde restaurada até 35, ele recebe a notificação de que não poderá ganhar mais experiência com madeira morta por 1 hora. Um ponto de habilidade é concedido, e ele deve escolher entre aprimorar a decomposição ou punção. Sem entender exatamente o que a punção faz, mas curioso para testar algo novo, ele investe o ponto nessa habilidade. A punção sobe para o nível 3, e veias amarelas começam a pulsar por seu corpo. Quase imediatamente, ele entende o efeito. A habilidade permite mover sua protoplasma interna. Ele se maravilha com o fato de esse conhecimento simplesmente surgir em sua mente, mesmo sem possuir um cérebro. Como a madeira não lhe oferece mais benefícios no momento, ele decide descer e explorar. Estica seu corpo pegajoso pelo tronco da árvore, apreciando a sensação quase mágica de poder mudar de forma livremente. No chão, ele avista um grande cogumelo roxo. Para um humano, aquilo seria mortal, mas seus instintos viscosos gritam que se trata de uma iguaria. Ele desliza em direção ao cogumelo, concentrando-se no caminho mais curto. Apesar da lentidão, fungos viscosos são exploradores suficientes, capazes de otimizar rotas muito melhor do que engenheiros humanos. Aproximando-se em silêncio, ele observa o cogumelo, cujo caule está marcado por estranhas manchas vermelhas. Com sua nova destreza, envolve lentamente o tronco com filamentos amarelos, subindo de forma discreta até alcançar o chapéu. Lá em cima ele se espalha, pronto para o banquete. Enquanto se alimenta, sua mente se perde em alucinações. Ele se vê em um café aconchegante, aproximando-se de uma mulher de cabelo rosa, seu par virtual, a quem chama de cogumelinho puro. De costas, ela pergunta se ele é o homem que ela estava esperando. Na fantasia, ele aparece como um homem de terno elegante, com cabeça de gosma, confirmando confiantemente que sim. O sonho se desfaz enquanto a mulher se vira. No lugar de um rosto gentil, surge um monstro horrível, coberto de olhos e com a boca babando, acenando para ele que se aproxime.
Ele grita apavorado, sentindo-se enganado por uma mulher tóxica. De volta à realidade, um alerta vermelho explode em sua visão. Toxina presente. O veneno começa a consumir rapidamente seus nutrientes. O pânico toma conta quando ele vê seus pontos de vida despencarem sem parar. Pensando rápido, ele arranca parte do próprio corpo que estava presa no cogumelo, sacrificando massa para conter a toxina. A estratégia funciona, o sistema confirma que o veneno foi eliminado, mas o preço é alto, sua saúde máxima cai permanentemente para 17. Aliviado, porém frustrado, ele observa o cogumelo danificado e decide deixá-lo por enquanto, recuando às escondidas. Murmura que o General Slime está apenas recuando para a próxima batalha. Determinado a recuperar a saúde perdida, ele encontra um toco seguro e começa a devorar madeira. Após 15 minutos, o sistema informa que não houve ganho de experiência devido ao limite de tempo, mas sua saúde foi totalmente restaurada. Ele arrota novamente, sentindo-se seguro e energizado. No topo da madeira morta, começa a traçar uma nova estratégia para vencer o inimigo aos poucos. O plano é simples: comer uma parte do cogumelo venenoso, recuar para a madeira para se curar antes que a toxina o mate e repetir o processo, uma guerra de atrito. Chamando a tática de mover montanhas, ele retorna ao cogumelo com determinação renovada e envolve o caule mais uma vez. Conforme repete o ciclo, novas alucinações surgem. Desta vez, a mulher tóxica parece exausta. Ele aparece novamente como um homem de terno, coloca algemas em seus pulsos e a provoca, perguntando se depois do 8º encontro, ela finalmente desistirá. Quando a visão desaparece, resta apenas um toco enrugado no lugar do cogumelo. Ao consumir o último pedaço, uma janela do sistema surge, confirmando o sucesso e concedendo ponto de experiência. Ele também adquire uma nova habilidade, resistência de veneno nível 1. Ele percebe que essa resistência foi crucial para suportar o veneno por mais tempo durante a batalha. Ainda assim, fica levemente desapontado por não ter subido de nível, pois esperava uma recompensa maior. Deixando a frustração de lado, ele observa a floresta ao redor, repleta de cogumelos estranhos à sua espera. Sem hesitar, continua seu banquete, devorando um cogumelo de canudo. A decomposição bem-sucedida o leva ao nível 3, e ele confirma que aquele tipo é seguro. Faminto por mais poder, ele então se volta para um perigoso cogumelo de chapéu de monge. A refeição ardida e carregada de toxinas percorre seu corpo como fogo líquido, e a sensação intensa é imediatamente interrompida. O sistema confirma sua ascensão ao nível 4, enquanto sua resistência a veneno sobe para nível 2. Ainda assim, aquilo não é suficiente para saciar sua ambição. Um único alvo já não lhe parece digno, e espalhando-se como uma maré amarela, ele cobre um enorme aglomerado de cogumelos brancos e declara com convicção silenciosa que todos ali se tornarão seus nutrientes. O banquete é rápido e eficiente. Quando termina, o sistema anuncia o nível 5, e sua saúde máxima alcança 79. Logo em seguida, surge um aviso frio e impessoal. Ele atingiu o ponto de saturação e não obterá mais experiência ao consumir cogumelos pelas próximas 24 horas. Satisfeito e pesado, ele solta um arroto prolongado. Antes de partir, cobre o próprio corpo com os cogumelos restantes, grudando-os à superfície viscosa para levá-los consigo. Avança pela floresta carregando cogumelos venenosos e coloridos, como se fossem troféus, cantarolando consigo mesmo que aquilo servirá tanto como ração de emergência, quanto como armadura. Ele compara sua estratégia à de um caranguejo que usa anêmonas do mar para se proteger, convencido de que seu disfarce genial afastará qualquer criatura que pense em devorá-lo. O vento muda de repente, um zumbido grave ecoa pelo ar e um enxame de vespas gigantes zumbi surge acima de seus corpos, carregando grandes pedaços de carne vermelha. O protagonista se joga na grama alta, imóvel, confiando que sua camuflagem venenosa funcione e que aqueles insetos aterrorizantes não o percebam. Enquanto observa, uma das vespas voa mais baixo com sua presa. Sem aviso, uma língua enorme dispara das sombras e arranca o inseto do ar. Sobre um tronco, um sapo verde gigante mastiga a vespa com voracidade. O protagonista congela, sentindo o medo apertar, consciente de que outro predador mortal entrou na área. O ataque, porém, enfurece o enxame. As vespas largam seus prêmios e mergulham em massa contra o sapo. Da segurança precária da grama, o protagonista observa o caos se instaurar. O sapo logo é dominado pelo número esmagador de inimigos. Uma vespa finca o ferrão profundamente em suas costas, enquanto outra se prende à cabeça do anfíbio, cravando as mandíbulas em um ataque cruel. O protagonista analisa a cena e entende rapidamente. Uma única vespa é mais fraca que o sapo, mas juntas, em quantidade absurda, elas anulam qualquer vantagem de força. Aos poucos, o medo dá lugar ao oportunismo. Ele se pergunta se poderia aproveitar os restos daquela batalha. Cadáveres de monstros certamente concederiam muito mais experiência do que madeira apodrecida e cogumelos venenosos. As vespas continuam atacando o sapo verde gigante.
picando e mordendo sem piedade. Em um último esforço desesperado, a garganta do sapo brilha em roxo. Ele ativa uma habilidade chamada Língua Fortalecida e, espetando várias vespas no ar com velocidade impressionante. O contra-ataque, no entanto, não é suficiente. Mais insetos se agarram à sua mandíbula, gravando as mandíbulas enquanto o sapo coacha em agonia. O protagonista segue observando, testemunhando silenciosamente a brutalidade da natureza. De repente, uma sombra colossal cobre o tronco. O sapo ergue os olhos, confuso, mal conseguindo emitir um som antes de ser atingido. Um predador desce com velocidade absurda e espalhando sangue pelo ar. Um pássaro gigantesco se revela, com penas avermelhadas e uma cauda longa e sinuosa, semelhante à de uma cobra. Com facilidade aterradora, a criatura segura o sapo com as garras e a cauda. Em seguida, abaixa a cabeça, e seu olho vermelho brilhante se fixa diretamente no protagonista trêmulo. A camuflagem de cogumelos é inútil diante daquele predador de topo e, após presenciar monstros mortais em sequência, o protagonista simplesmente desiste. De forma sarcástica, convida o pássaro a comê-lo enquanto reclama mentalmente que aquele jogo é completamente desequilibrado. Seu reflexo minúsculo se destaca na enorme pupila da criatura, deixando clara a diferença absurda entre eles. O pássaro inclina a cabeça, avalia a pequena bolha pouco apetitosa e perde o interesse. Com um salto poderoso, ele se impulsiona para o céu. A rajada de vento da decolagem é tão violenta que arremessa o protagonista para longe. Ele gira pelo ar e sofre 30 pontos de dano, enquanto sua armadura improvisada de cogumelo se espalha em todas as direções. Aos poucos, a floresta retorna ao silêncio, as folhas se acomodam e a presença esmagadora desaparece. Sob a lua crescente, as montanhas e a floresta parecem tranquilas, mas assustadoramente vastas. O protagonista cai sobre um tronco, restando-lhe apenas alguns cogumelos grudados ao corpo. Tremendo após a experiência de quase morte, ele reflete sobre seu lugar naquela hierarquia cruel. Visualiza uma cadeia alimentar clara, com um pássaro gigante no topo, seguido por bestas, animais e insetos. Ele percebe que está no fundo, abaixo até das plantas, quase no mesmo nível da terra. Ainda assim, entende que foi justamente este status insignificante que o salvou. A diferença de poder era tão absurda que ele sequer foi considerado comida, e isso por si só preservou sua vida. Ele abre a janela de status: Slime Morfo de nível 5, 79 de saúde, 13 pontos de habilidade não distribuídos, Decomposição nível 6. Punção nível 3, resistência a veneno nível 2. Apesar do crescimento acelerado, um sentimento de desânimo o domina. Mesmo após subir 4 níveis em uma única noite, seu título continua sendo criatura fraca. Nada mudou de forma fundamental. Ele se pergunta como um simples slime mofo pode sobreviver em um ambiente tão hostil. Exausto, ele suspira, desejando que tudo isso seja apenas um sonho e que possa acordar em segurança, deitado em sua cama. A noite enfim se dissipa, e a luz do amanhecer atravessa a copa da floresta. Sem aviso, um líquido verde e viscoso escorre pelo chapéu vermelho de um cogumelo acima e cai diretamente sobre seu corpo desprevenido. A substância reage como ácido potente, chiando contra o lado amarelo enquanto marcadores de dano surgem sem parar. Ele grita de dor. Desesperado para escapar da sensação de queimação, ele ativa uma nova habilidade, Explosão. Seu citoplasma interno é estimulado instantaneamente, gerando um impulso violento. A força o lança para longe do tronco, espalhando sua coleção de cogumelos enquanto ele cai no chão. Ele se recompõe rapidamente e olha para trás em busca do agressor. Um grande caracol branco, com a concha vermelha, se move lentamente pela madeira. A criatura ignora o caos e cospe um jato de licor ácido em um cogumelo próximo. O ácido dissolve o fungo em segundos, transformando-o em uma lama verde e pastosa. O caracol engole a refeição com alegria, enquanto o protagonista observa com nojo, chamando-o mentalmente de caracol fedorento. Após terminar, o caracol ergue o olhar, seus pedúnculos oculares se contraindo ao notar o slime mofo furioso. O protagonista ferve de indignação. Roubar comida já seria irritante, mas pingar saliva ácida em seu corpo e quase desfigurá-lo é imperdoável. Ainda assim, o caracol apenas o encara com olhos arregalados e inocentes, soltando um som lamentável, como se fosse inofensivo. O protagonista tenta manter a raiva, dizendo à criatura que não há como se fazer de vítima nem tentar manipulá-lo com fofura. Em resposta, o caracol se joga ao lado de um cogumelo, aparentando estar profundamente abatido, continuando a choramingar de forma patética. Ao ver a criatura naquele estado lastimável, encolhida e choramingando ao lado do cogumelo, a raiva do protagonista começa a se dissipar. Ele reflete que, no fim das contas, ambos não passam de miseráveis na base da cadeia alimentar, vagando por um mundo hostil em busca de algo para comer antes de serem comidos. Talvez estivesse sendo duro demais. Soltando um suspiro cansado, decide deixar o conflito de lado. Ele comunica ao caracol que não pretende dificultar sua vida e que pode continuar comendo à vontade, afinal, há cogumelos suficientes para todos. A reação é imediata. O caracol se anima, soltando sons felizes enquanto comemora a permissão.
Enquanto a criatura ácida sorve o cogumelo já liquefeito, o protagonista observa em silêncio, permitindo que sua imaginação divague. Ele começa a se perguntar se aquilo não seria o início de uma amizade clichê, daquelas comuns em mangás de comédia, nascidas após uma quase briga. Fantasia um futuro improvável no qual os dois se unem, combinando forças para aumentar sua chance de sobrevivência. A ilusão cresce rapidamente, ele os imagina evoluindo juntos, assumindo formas humanoides poderosas e um dia, lutando lado a lado contra um grande rei demônio, triunfando graças ao vínculo que construíram. Convencido de que companheiros são essenciais para sobreviver em um mundo tão cruel, ele decide agir. Aproxima-se do caracol branco e propõe uma aliança. Como ambos são monstros de nível baixo, sugere que se unam e cuidem um do outro. Em troca, promete garantir que nunca faltem cogumelos para o caracol. A criatura responde com um som fofo, mas em vez de qualquer gesto amistoso, vomita repentinamente um enorme jato de bilis amarela e ácida diretamente sobre o protagonista. O ataque o pega completamente desprevenido. A dor explode enquanto ele sofre 12 pontos de dano, reduzindo sua saúde para 62. Em meio à queimação, uma realização amarga o atinge. Sua fantasia era infantil. Nesse mundo, monstros não se importam com sentimentos ou amizade. Existe apenas uma regra simples e brutal: comer ou ser comido. Reconhecendo que foi enganado pela aparência patética do caracol e percebendo que ele é muito mais perigoso do que aparentava, o protagonista decide fugir enquanto a criatura está momentaneamente ocupada devorando o próprio vômito ácido. No entanto, o caracol ergue o olhar, percebe a tentativa de fuga e imediatamente se vira, iniciando a perseguição. Ele não pretende deixar sua presa escapar. Desesperado para sobreviver, o protagonista investe seus pontos de habilidades restantes, aprimorando a pontuação de nível 3 para 4. Gritando mentalmente que está usando toda a sua força, ele avança com uma velocidade recém-descoberta. Duas criaturas lentas se lançam em uma perseguição frenética ao longo do tronco. Para sua frustração, ele percebe que mesmo após a melhoria, o caracol fedorento acompanha perfeitamente sua velocidade. A criatura se prepara para atacar, seu corpo se contrai, acumulando pressão, até que cospe uma enorme bola de fluido corrosivo. A habilidade licor ácido é ativada, o ataque o atinge em cheio. A dor é devastadora. 27 pontos de dano queimam seu corpo amarelo, que se divide fisicamente em duas poças separadas. Atordoado, ele se pergunta por um instante se a sua consciência permanece automaticamente na parte maior do corpo. Mas descarta o pensamento imediatamente. Não há tempo para filosofia quando a morte está à frente. O caracol paira sobre ele e solta um grito aterrorizante. Sua boca se abre, revelando dentes afiados como lâminas, transformando completamente a imagem da criatura fofa que fingia ser. Sem hesitar, ele mergulha o rosto na poça de gosma e começa a devorar o protagonista. Enquanto é comido, o slime mofo decide suportar a dor, repetindo para si mesmo que precisa sobreviver a este momento para se vingar no futuro. O caracol engole um grande bocado de gosma amarela e faz uma breve pausa. Seus olhos, porém, brilham com a luz vermelha ameaçadora. Ele não terminou, pretende consumir tudo. Em um ato desesperado, o protagonista estende discretamente um tentáculo e o enrola ao redor do caule de um cogumelo venenoso roxo próximo. Quando o caracol avança novamente, com a boca escancarada, o protagonista ativa sua habilidade de explosão. A propulsão repentina lança seu corpo para frente, enfiando o cogumelo roxo venenoso diretamente na boca aberta da criatura. O caracol morde o fungo tóxico. O efeito é imediato. Veias roxas se espalham sobre a pele branca do caracol enquanto o veneno invade seu organismo. Ele se contorce em agonia e espumando pela boca, até que seu corpo finalmente colapsa no chão, sem vida. O sistema notifica a vitória, concedendo experiência suficiente para que o protagonista avance do nível 5 para o 6. Recuperando o fôlego, ele reflete sobre sua estratégia. Observou que o caracol sempre usava ácido para derreter os cogumelos antes de comê-los, e isso só podia significar uma coisa: ele não possuía resistência a veneno suficiente para ingeri-los crus. Forçar o cogumelo tóxico diretamente goela abaixo foi explorar sua fraqueza fatal. Ao lado do cadáver do caracol ácido, o slime mofo ri, comemorando sua primeira morte de monstro neste novo mundo. Curioso sobre as recompensas de decompor um monstro, ele desliza seu corpo amarelo sobre a carne branca do caracol. Quase imediatamente recua. A textura é pegajosa, o cheiro é repulsivo. Ele tenta se convencer, dizendo a si mesmo para tratar aquilo como carne bovina ou algum tipo de prato exótico da culinária francesa, e ativa a habilidade de decomposição. No instante em que prova, o horror o domina. O sabor é salgado e azedo, com a textura que lembra ranho espesso. Ele grita internamente de nojo e interrompe o processo. Uma janela do sistema surge, informando que a decomposição falhou e que nenhum ponto de experiência foi ganho. Ele encara o cadáver dividido. Jogá-lo fora significaria desperdiçar uma vitória conquistada com risco de vida. Lembrando que precisa ficar mais forte rapidamente, ele aceita que não pode se dar ao luxo de ser exigente. Decide suportar. Figurativamente tapa o nariz, mesmo sabendo que não possui um, e força-se a continuar.
A floresta se enche de sons miseráveis enquanto ele luta para engolir a carne repugnante. Seu corpo se contorcendo em uma bagunça de gosma, ele mistura a carne do caracol com alguns cogumelos próximos e continua. Quando finalmente termina, o sistema anuncia que a decomposição foi concluída, ele ganha experiência suficiente para subir de nível 6 para o 7, e seu corpo se regenera. Apesar disso, ele se sente horrível, fica estirado em uma poça derretida ao lado da concha vermelha vazia, sentindo-se pior do que antes de comer. Ele abre sua tela de status, possui 1,44 pontos de habilidade. Suas habilidades são Decomposição nível 6, Punção nível 3, Resistência a Veneno nível 3 e Explosão nível 1. Ele analisa o significado prático de cada uma. Decomposição é simplesmente comer, Punção é fugir, Resistência a Veneno é apanhar e Explosão também é fugir. Aceitando sua realidade, ele conclui que reclamar não muda nada para um slime mofo. Imagina predadores da floresta, como a vespa gigante, como verdadeiros gigantes musculosos. Com estatísticas tão baixas, ele sequer conseguiria provocá-los, mesmo que tivesse habilidades ofensivas. Focado exclusivamente em sobrevivência, decide aprimorar novamente a punção. A habilidade avança para o nível 4. Ansioso, ele testa sua nova velocidade, empurrando seu corpo de gosma o mais rápido possível sobre a madeira. Após medir o deslocamento, chega ao resultado, 20 cm por segundo. Quando converte o valor e percebe que isso equivale a apenas 0,78 km por hora, o desespero o invade. Apesar de todo o esforço, ele continua absolutamente lento. Uma semana se passa. O protagonista descansa dentro de um tronco oco, um interior úmido e escuro servindo como abrigo temporário. Ele segura um cogumelo vermelho junto ao corpo, refletindo em silêncio. O local é seguro, mas já foi explorado até a exaustão. Toda a comida próxima acabou, e em 7 dias ele conseguiu subir apenas 2 níveis. Ficar ali não faz sentido, é hora de encontrar uma nova base. Ainda assim, antes de partir, decide realizar uma nova busca ampla, enchendo estômago e inventário no máximo. Ele ativa a busca, seu corpo se achata e se espalha pelo solo, formando uma rede de veias vivas que se estendem em múltiplas direções ao mesmo tempo. O alcance aumenta conforme seus pontos de vida, e o bolor amarelo se espalha pela floresta como um mapa pulsante. O sistema o notifica de que 3 cogumelos brancos foram armazenados dentro de seu corpo. Ele expande ainda mais a rede, recolhendo 6 pequenos cogumelos de grama, com um controle preciso do próprio corpo, e explica para si mesmo que pode tanto armazenar itens quanto decompô-los instantaneamente, escolhendo a opção mais eficiente. Ele demonstra isso ao englobar um grupo de cogumelos azuis, consumindo-os em sequência. Em seguida, envolve um grande cogumelo azul. O sistema confirma a decomposição, concede experiência e anuncia que sua resistência a veneno subiu para o nível 4. Empolgado, ele amplia novamente o alcance de busca. De repente, seus tentáculos amarelos tocam algo vermelho e rígido. O alerta do sistema surge no mesmo instante. Alvo não pode ser decomposto. Antes que consiga reagir, uma dor aguda explode, causando novos pontos de dano. Ele retrai o corpo imediatamente, irritado ao perceber que encontrou aquele tipo de inimigo outra vez. O atacante cospe um jato verde corrosivo, ativando a habilidade Licor Ácido. O slime mofo é atingido de raspão e sofre mais 7 pontos de dano, mas sente alívio ao notar que sua velocidade aprimorada o ajudou a evitar o pior. O inimigo é outro caracol ácido. Observando com atenção, ele percebe que este é claramente mais rápido do que o anterior e se pergunta se indivíduos da mesma espécie podem variar tanto em força. Ele começa a se mover de forma evasiva, confiante de que o caracol não conseguirá acertá-lo novamente. A confiança dura pouco. O caracol usa um ataque devastador de curta distância, espalhando o corpo do slime mofo e causando 33 pontos de dano. Convencido de que venceu, o caracol faz uma breve pausa. É exatamente esse instante que o protagonista espera. Ele aceita o golpe de propósito, usando a aproximação forçada para agir. Com um movimento rápido, enfia um cogumelo roxo venenoso diretamente na boca do caracol. Internamente, zomba da criatura, pensando como ela é fácil de derrotar e quando sua fraqueza é conhecida, atribuindo a vitória à diferença de inteligência entre eles. O plano funciona de imediato. O caracol ácido começa a se convulsionar, o veneno se espalhando por seu corpo. Sem perder tempo, o slime mofo consome o inimigo derrotado, mais uma vez suportando o gosto terrível da carne. O sistema o recompensa pela morte, elevando-o do nível 9 para o nível 10. Ele se acomoda em uma pilha derretida, sentindo-se péssimo por causa da refeição, mas admite que a quantidade absurda de experiência obtida ao matar monstros faz tudo valer a pena. Depois de algum tempo, deixa a concha vermelha do caracol ácido para trás e segue pela floresta. Enquanto avança, um som de farfalhar surge na grama alta à frente. Presumindo tratar-se de outro caracol fraco, ele grita com arrogância, ordenando que a criatura escondida apareça. A resposta o paralisa. O que emerge da vegetação não é um caracol, mas uma centopeia gigantesca e aterradora.
Com inúmeras pernas azuis afiadas como lâminas, o slime mofo congela. A criatura projeta uma sombra esmagadora sobre ele, enquanto contrai as pernas em um movimento ritmado e ameaçador. Tomado pelo terror, ele se esconde atrás de uma pedra, tremendo ao perceber o erro que cometeu, enquanto a centopeia se abaixa, pronta para atacar. Em pânico, ele tenta recorrer à estratégia que vinha funcionando tão bem. Segura um cogumelo venenoso e grita para o monstro ficar para trás. A esperança dura um segundo. As mandíbulas afiadas da centopeia cortam o cogumelo ao meio com facilidade, antes que mesmo ele possa ser engolido. O protagonista observa, incrédulo, o fungo fatiado cair no chão. Seu truque é inútil contra esse inimigo. A centopeia avança, ativando uma habilidade chamada estrangulamento de lâminas. Seu corpo longo se enrola ao redor do lodo amarelo. Apertando com força, a cabeça do inseto se enterra na gosma, tentando morder e despedaçar o protagonista. Mas algo tá errado. A centopeia luta e não causa dano algum. Nesse instante, o slime mofo entende. Seu corpo líquido é imune a lâminas e constituição. O predador, sem perceber, transformou-se em presa. Calmamente, o protagonista envolve a centopeia presa e começa a engoli-la. O sistema concede pontos de experiência, e ele os aceita com satisfação enquanto consome o inseto por inteiro. Animado pela vitória, continua caçando. Avista um grande besouro verde parado sobre uma pedra. Logo depois, tenta atacar uma vespa voadora, mas só consegue lamentar o fato de ainda ser baixo demais para alcançá-la. Em seguida, vê uma barata. Com puro desgosto, decide deixá-la ir. Simplesmente não quer comer aquilo. Algum tempo depois, ele atravessa a floresta com um humor elevado, cantarolando enquanto carrega um cogumelo vermelho na boca. Abre sua janela de status e observa o crescimento impressionante. Agora um slime mofo de nível 13, com 157 pontos de vida. Suas habilidades também avançaram bastante. Punção no nível 8 e resistência a venenos no nível 5. Apoiando-se em musgos macios, ele se sente genuinamente satisfeito. Desde que começou a comer carne, seus níveis dispararam. A confiança retorna. Ele visualiza seu lugar na cadeia alimentar, acima dos insetos, mas ainda abaixo dos lagartos, sapos e, claro, do pássaro do terror. Decide que é hora de mirar mais alto, que é caçar pernas de sapos gigantes. Confiante, imagina-se crescendo sem parar, visualizando pilhas de cadáveres de insetos e sonhando em governar este mundo. A caminhada o leva até a margem de um lago turvo no coração da floresta pantanosa. Ele observa a água com curiosidade, imaginando se existem recursos valiosos escondidos no fundo e se seria possível mergulhar para explorá-los. Fiel à própria filosofia, decide aprender fazendo, e estende um tentáculo amarelo e o mergulha na água. A reação é imediata e aterradora. Seu corpo começa a inchar como um balão. O pânico explode quando ele sente que está prestes a se romper. Pela pressão osmótica, a água doce invade suas células. Ele entende rapidamente que, com um organismo unicelular, explodirá se permanecer submerso, assim como um glóbulo vermelho. Ele retrai o tentáculo com urgência, aliviado, mas forçado a abandonar qualquer plano subaquático. Nesse momento, bolhas começam a subir do lago, a superfície se agita, e uma grande carapaça verde escura emerge lentamente da água. Confuso e alerta, o protagonista identifica a criatura. É um caranguejo. A criatura mantém o olhar fixo, espuma borbulhando lentamente na boca. Em meio à tensão, a fome do protagonista se manifesta de forma traiçoeira quando ele pensa em caranguejo no vapor. Depois de tantos insetos nojentos, a ideia de uma comida finalmente normal o anima. Tentando parecer inofensivo, ele chama o caranguejo da margem com um tom amigável, como se estivesse convidando um possível aliado. O caranguejo, porém, ignora-o completamente. Em vez disso, sobe até uma pedra íngreme dentro da água e permanece ali, totalmente imóvel, soprando bolhas. O protagonista percebe que a criatura não tem qualquer intenção de se aproximar. Arriscar a vida dentro da água não parece uma boa ideia. Ele então muda de plano, pensando em dissolver cogumelos venenosos e despejar toxina no lago para matar o caranguejo à distância. A resposta vem antes que possa agir. O caranguejo gigante do pântano infla o corpo e dispara uma barragem de bolhas, liberando um jato de água de alta pressão pela boca. O ataque atinge o slime mofo com força brutal, arremessando-o para trás e causando 25 pontos de dano. Ele fica chocado ao perceber que uma simples arma de água pode feri-lo tão gravemente. O caranguejo dispara novamente, e o slime mofo tenta esquivar-se. Mesmo assim, sofre mais 10 pontos de dano enquanto recua desesperadamente. Ele desliza para trás da árvore grande, usando um tronco como escudo contra as rajadas que continuam vindo. Tremendo e ofegante, percebe que este inimigo é muito mais perigoso do que os insetos que vinha caçando. Fugir agora só o tornaria um alvo fácil. Então decide se esconder e esperar, torcendo para que o caranguejo perca a paciência. Um estrondo repentino ecoa quando o caranguejo salta de seu poleiro. O protagonista espia por trás da árvore, acreditando por um instante que o monstro finalmente desistiu. O alívio dura pouco. Para seu horror, o caranguejo gigante de pântano sai da água e avança para a terra firme.
As garras estalam agressivamente enquanto ele ativa um dash, correndo de lado com uma velocidade surpreendente para encurtar a distância. O protagonista observa em choque enquanto o predador se aproxima rapidamente de seu esconderijo. Ao perceber que o caranguejo quer devorá-lo, entra em pânico e sobe freneticamente pelo tronco da árvore. Ele se agarra à casca e, olhando para baixo, sente um breve alívio, acreditando que, ao escalar, conseguirá evitar os ataques de água. Ele lamenta o quão rápido deixou de ser caçador para virar presa. Antes que consiga respirar aliviado, um chiado vindo de cima chama sua atenção. Ele ergue o olhar e vê uma grande aranha pálida, de olhos vermelhos brilhantes, descendo lentamente em sua direção. Sem se sentir ameaçado, o protagonista balança um tentáculo com desdém, mandando a aranha se afastar. Afinal, ele está ocupado com o caranguejo. Arrogante, avisa a aranha para não ser ingrata, gabando-se de já ter comido muitos insetos como ela. A aranha não recua, ela sibila de forma agressiva, os olhos vermelhos brilhando com intenção assassina. De repente, ativa o golpe aracnídeo. Sua perna dianteira ataca como uma lâmina, com velocidade estonteante. Para seu choque, o ataque corta seu corpo, arrancando um pedaço grande de gosma e causando 30 pontos de dano. A aranha apanha o lodo arrancado e o devora sem hesitar. O protagonista fica completamente perplexo. Ele acreditava ser imune a ataques de lâmina. Uma janela de status se abre, revelando que o monstro-aranha de nível 16 possuía nível 8 de esgrima. Antes que consiga processar essa informação, uma rajada de água de alta pressão atinge o tronco de árvore a pouco centímetro dele. O respingo o alcança, causando mais 17 pontos de dano. Ele percebe com horror que está preso entre dois predadores mortais, a aranha empunhando lâminas acima e o caranguejo lançador de água abaixo. Olhando para a aranha que bloqueia sua rota de fuga, ele amaldiçoa sua sorte miserável. Lágrimas se acumulam em seus olhos ao perceber que caiu em mais um beco sem saída. Será que nosso protagonista vai sair dessa vivo? Veremos já já. Eu queria pedir para você deixar um like no vídeo agora e se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. E caso queira apoiar o nosso trabalho, considere se tornar um membro, que é bem baratinho e ajuda a gente bastante. Dito isso, bora continuar com a história. No chão, o caranguejo gigante do pântano mira novamente e dispara outra saraivada de bolhas contra a árvore. O protagonista se esquiva no último segundo. O jato de água erra o alvo e acerta em cheio o rosto do monstro-aranha. A força do impacto a derruba do tronco, fazendo-a cair violentamente no chão. Furiosa pelo ataque inesperado, a aranha reage de imediato, disparando um jato de teia branca contra o caranguejo. A seda aracnídea envolve o corpo do caranguejo gigante de pântano, dificultando seus movimentos. Aproveitando a abertura, a aranha salta e usa novamente o golpe aracnídeo contra a carapaça dura do inimigo. O caranguejo responde ativando o crosta de carapaça, endurecendo o casco para bloquear o ataque. Em seguida, contra-ataca com a pinça de crosta, quebrando parte das próprias garras ao tentar esmagar a aranha, enquanto ela usa o controle da seda aracnídea para se esquivar com agilidade. O caranguejo se enfurece, incomodado pelas teias pegajosas que prenderam suas garras. Do alto da árvore, o protagonista observa a cena em silêncio absoluto, comemorando internamente ao perceber que colocar os inimigos uns contra os outros realmente funcionou. A batalha se intensifica, o caranguejo borbulha espuma pela boca enquanto tenta se liberar das teias. A aranha aproveita a distração e acerta um golpe preciso no olho do caranguejo, causando uma explosão de luz e dor. A aranha sibila, pronta para finalizar. Porém, o caranguejo gigante do pântano balança violentamente sua garra enorme, forçando a aranha a recuar para evitar um ataque devastador. O ágil monstro-aranha salta no ar, desviando dos golpes desajeitados. No chão, o caranguejo se debate, com uma de suas enormes garras presas por uma teia espessa e branca. Aproveitando a imobilidade do adversário, a aranha ativa novamente o controle de seda aracnídea, movendo-se com velocidade absurda para envolver a carapaça do caranguejo em uma prisão de teia. Em poucos instantes, o caranguejo fica completamente encasulado, indefeso, enquanto a aranha sobe em sua concha para reivindicar a vitória. Parou. Se você ainda está assistindo o vídeo, significa que você é um inscrito de verdade aqui do canal NCaps, daqueles que assistem o vídeo do começo ao fim. Então, para mim saber quem é você, vá até os comentários e comente a palavra pinto. Calma lá, não é o que você tá pensando não, eu tô falando do pinto, o filhote da galinha, tá bom? Faz isso agora, eu quero ver só quantas pessoas vão comentar. Então bora lá continuar com a história. Da árvore, o protagonista observa em estado de choque. Ele pensa que o caranguejo fedorento parece um produto embalado em supermercado e se espanta ao ver uma criatura aparentemente menor virar o jogo contra um predador muito maior. A aranha paira sobre o rosto do caranguejo, pronta para o banquete. O caranguejo a encara de volta e espuma borbulhando de forma cada vez mais intensa. As bolhas se acumulam rapidamente, brilhando com uma pressão anormal. De repente, uma lâmina colossal de água comprimida irrompe de sua boca com um som ensurdecedor, cortando o ar. O ataque cria um redemoinho de lâminas aquáticas que destrói instantaneamente o casulo de seda. Pega pela explosão, a aranha é despedaçada no ar, dilacerada sem chance de reação. O contra-ataque desesperado do caranguejo libera uma tempestade de cortes de água em todas as direções.
Uma das lâminas passa rasgando o tronco da árvore, errando o protagonista por apenas alguns centímetros. Ele estremece ao perceber que os instintos de sobrevivência do caranguejo despertaram um poder oculto e devastador. Abaixo, o caranguejo gigante do pântano finalmente desaba, desmaiando de pura exaustão. Um último jato fraco de água escapa de sua boca enquanto a adrenalina se dissipa. A batalha termina com um cenário grotesco. O monstro-aranha é reduzido em uma pilha de membros retorcidos, e o caranguejo caído, imóvel, preso na própria teia. Sem energia para se expor imediatamente, o protagonista espia cautelosamente por trás das raízes da árvore, aguardando que qualquer ataque residual cesse por completo. Quando o silêncio absoluto toma a floresta, ele entende que acabou. O perigo passou, o monstro-aranha está em pedaços e o caranguejo gigante do pântano permanece indefeso, envolto em fios de seda. Em Slime Mode, ele finalmente sai do esconderijo, aproxima-se do inimigo derrotado e zomba de sua situação, criticando o desperdício de energia em disparos descontrolados que o deixaram naquele estado patético. Mesmo assim, surge um dilema: como matar uma criatura tão resistente? Sufocá-la seria arriscado demais. E ele não consegue enfiar cogumelos em sua boca presa. Não pode esperar que o caranguejo se recupere. Precisa ir agora. Vasculhando o ambiente em busca de uma arma, seus olhos encontram uma grande rocha pesada próxima. Ele se espalha sobre a pedra, tentando absorvê-la em seu inventário por meio do espaço de slime. Um erro do sistema pisca diante dele. Espaço insuficiente. Ele entende imediatamente. A capacidade do inventário depende de seus pontos de vida, que estão baixos demais após a batalha para suportar algo daquele tamanho. Diante da escolha de manter sua horda de suprimentos ou garantir a morte do inimigo, ele não hesita. Vomita toda a coleção de cogumelos, espalhando-os pelo chão para liberar espaço. Com o inventário vazio, ele absorve a rocha com sucesso. O peso absurdo faz seu corpo amarelo inchar grotescamente, e ele despenca no chão com um baque pesado. Reclama do fardo esmagador, mas segue em frente, arrastando-se com esforço. Lentamente, sobe pela árvore, posicionando-se bem acima do caranguejo imobilizado. Ele encara o inimigo e anuncia, sem emoção, que veio tirar sua vida. Então, usando a gravidade como aliada, solta-se do tronco. Seu corpo, carregado de pedra, despenca como um projétil. O caranguejo gigante do pântano ergue os olhos, tomado pelo terror ao ver a enorme massa amarela cair do céu. Em um último ato de desespero, dispara um jato de água de alta pressão. O ataque atinge o lodo em queda, mas não é suficiente para deter o impacto. Determinado, o protagonista suporta o dano e segue em frente. A sombra o envolve. O choque é brutal. Com um estrondo ensurdecedor, o slime mofo carregado de pedras se choca contra a carapaça do caranguejo, liberando uma poderosa onda de impacto. A poeira se dissipa lentamente, revelando o protagonista sobre a concha completamente esmagada. O sistema confirma a morte do alvo, concedendo experiência suficiente para elevá-lo ao nível 14, além de meio ponto de habilidade. Exultante por ter sobrevivido, ele começa a rir descontroladamente, celebrando sua vitória como o último sobrevivente daquele confronto caótico. Sem perder tempo, acomoda-se sobre a presa recém-abatida e anuncia, animado, que é a hora do banquete. Em Slime Mode, prepare-se com entusiasmo para a refeição mais difícil e mais esperada até agora. Sentado sobre a concha virada do caranguejo como um chefe absoluto, organiza os órgãos da criatura dentro dela, usando-a como uma tigela improvisada. Um pedaço de carne da perna serve como utensílio, ignorando completamente os restos da aranha. Ele mergulha a carne branca do caranguejo no caldo amarelo rico e viscoso. A primeira mordida o domina por completo. Depois de dias se alimentando de madeira mofada, caracóis e insetos, o sabor de frutos do mar frescos explode em sua mente. Lágrimas escorrem por seu corpo gelatinoso, ao perceber que comida de verdade cura até a alma. Ali mesmo ele renova seu voto de sobreviver neste mundo cruel apenas para encontrar comidas ainda mais deliciosas. Come tudo, sem deixar restos. Quando termina, estica-se sobre um tronco próximo, empanturrado e profundamente satisfeito. A janela de status se abre, mostrando que ele agora está no nível 14, com 168 pontos de vida. Ele se sente completamente recarregado, transbordando energia. Com a fome saciada, decide usar essa vitalidade recém-recuperada para um experimento. Posiciona-se diante de uma pedra e se concentra em sua estrutura interna. Contrai o corpo com força, comprimindo cada parte de si ao limite. Seu único olho se projeta para fora sob a pressão enquanto ele grita internamente de esforço. Ofegante, encara a pedra e ordena que o poder se manifeste. Lembra-se da barragem de bolhas do caranguejo e conclui que habilidades podem ser aprendidas por tentativa e erro. Se o caranguejo conseguia comprimir água para disparar ataques, um slime mofo também deveria conseguir algo semelhante. Com determinação renovada, ele comprime seus fluidos internos novamente, quase como se entoasse um cântico silencioso. Tenta imitar o ataque, forçando o corpo a se contrair. Alguns jatos fracos escapam de suas costas, disparando na direção errada. Ele tenta outra vez, mirando à frente,
rangendo de esforço, mas o líquido apenas goteja de forma patética. Exausto, ele se derrete em uma poça e reclama de falta de controle. Incapaz de direcionar ou intensificar o ataque, a frustração cresce, mas se transforma em teimosia pura. Recusando-se a falhar, ele tensiona todo o corpo, comprimindo seus fluidos internos além do limite. De repente, um jato de fluido amarelo dispara com violência, cruzando o ar em alta velocidade. A habilidade Explosão nível 1 é ativada. O projétil atinge a concha do caranguejo morto, abrindo um buraco visível. Imediatamente, o sistema anuncia que a habilidade Explosão evoluiu, transformando-se em um novo ataque, Jato de Citoplasma. A descrição surge, explicando que a técnica utiliza o citoplasma interno para lançar a própria massa corporal como projétil. O protagonista vibra de emoção, ele percebe naquele instante que pode desenvolver habilidades por meio da prática e da absorção. Pela primeira vez desde que reencarnou, sente que o crescimento não depende apenas do sistema, mas também de sua própria vontade. Ele faz uma pausa repentina, tomado por uma preocupação inesperada. Lembra-se de que suas habilidades anteriores possuíam um ponto de tempo de recarga de 5 minutos. Se esse novo ataque tivesse a mesma limitação, seu entusiasmo seria em vão. Para tirar a dúvida, ele dispara mais 2 tiros em rápida sucessão. Para sua alegria absoluta, os projéteis saem sem qualquer atraso, formando uma saraivada veloz que perfura rapidamente a carapaça já destruída do caranguejo. O sistema confirma, a habilidade não possui tempo de recarga. Após disparos contínuos, o jato de citoplasma sobe para o nível 2. A empolgação, no entanto, dura pouco. Ele olha para o próprio corpo e percebe o preço de poder recém-adquirido. Sua forma agora se assemelha a um bastão fino e ressecado. Um alerta vermelho pisca diante de seus olhos, avisando que sua saúde está crítica. Cada disparo consome diretamente sua biomassa. Ele está literalmente atirando pedaços de si mesmo. Nesse instante, ele entende uma verdade fundamental. Sem magia, seu corpo é sua única arma. Tudo vem dele, tudo volta para ele. Um pouco decepcionado por não poder ser um mago lançador de feitiços elegantes, ele aceita a realidade e volta a comer o caranguejo para recuperar a massa perdida. Enquanto mastiga, um pensamento surge: se comer restaura o seu corpo, e se ele já havia comido partes de si mesmo que foram arrancadas antes, então talvez... Ele começa a procurar ao redor. Na grama, encontra um grande pedaço de lodo amarelo seco. O fragmento é surpreendentemente grande. Ele se pergunta se realmente perdeu tudo aquilo quando a aranha o cortou. Curioso, ele aproxima o fragmento do corpo principal e ativa a recuperação. Assim que o absorve, algo inesperado acontece. Ele vivencia memórias. Por um breve instante, enxerga o mundo da perspectiva daquele pedaço separado. A luta contra a aranha, o impacto da pedra, o caos da batalha. Quando a absorção termina, o slime mofo congela em choque, as partes cortadas. Embora não tenham consciência própria, continuam agindo. Elas decompõem, acumulam experiência e sobrevivem. Ao reabsorvê-las, ele não pode apenas recuperar vida, mas também toda a experiência acumulada. Encantado, ele começa a cantarolar sozinho. Um sorriso quase malicioso se forma em sua expressão viscosa. Aquilo é um bug, um exploit. Ele imaginava enviar fragmentos para trabalhar em áreas diferentes, transformando uma única boca em dezenas, multiplicando absurdamente sua eficiência de crescimento. Sem perder tempo, ele decide testar. Um pequeno pedaço de seu corpo se separa com um estalo úmido. Ele perde 10 pontos de vida, e tanto o corpo principal quanto o fragmento ficam visivelmente mais fracos. Ele percebe uma limitação crítica. Se sua saúde cair abaixo de 30, entra em estado perigoso de fome. Com a saúde máxima de 198, ele conclui que desde que tenha comida suficiente para se recuperar, podia criar quantos clones quiser. Empolgado, força ainda mais o corpo, arranca um grande pedaço de gosma, sofrendo 30 pontos de dano para criar um clone maior e mais estável. A mancha amarela separada balança. E então se move sozinha. Sucesso! Ele se imagina com uma faixa ninja na cabeça, percebendo que aquilo se parece muito com a técnica de clonagem de um certo mangá famoso. Será o mano Narutinho? Animado, ele ergue o punho e declara que é hora de trabalhar. Comanda um pequeno clone para decompor um tronco morto e direciona os outros para uma pilha de cogumelos próxima. Sua tela de status confirma: slime mofo de nível 14, 198 de HP, com decomposição, punção, resistência a veneno e jato de citoplasma. A estratégia o satisfaz profundamente. Enquanto os clones coletam recursos, ele permanece seguro, comendo sobras de carne de aranha e mantendo o corpo principal saudável. Dominando sua forma, ele se imagina como um ser humanoide blindado e estiloso, imponente. Analisa mentalmente um combate, visualizando golpes comuns atravessando seu corpo sem causar dano. Ele raciocina que ataques físicos são inúteis. Mesmo golpes de energia falhariam, pois seu corpo líquido simplesmente se reconectaria. A ideia de invencibilidade começa a se formar, até que sua expressão se torna séria. Existe uma coisa que ele ainda teme: magia. Ele se imagina sendo atingido por um ataque mágico. Se lâminas e impacto falham, será que a magia o destruiria? Ele se pergunta se ainda não encontrou magia porque este mundo talvez seja apenas um reino animal brutalizado. Pensativo, decide testar algo prático. Monta uma armadilha na água turva.
e espalhando pequenos pedaços de seu próprio corpo como isca. Um caranguejo gigante do pântano emerge e agarra a gosma. Atrás dele, outros seguem o rastro amarelo até a margem. Sem perceber que estão entrando em uma zona de morte, os caranguejos continuam se alimentando, avançando cada vez mais para dentro da grama. Bem acima, agarrado a uma árvore, ele observa em silêncio, enquanto todos se reúnem sob o galho. Os caranguejos olham para cima tarde demais. Ele empurra o galho com força. A gravidade faz o resto. O tronco despenca e esmaga os caranguejos instantaneamente. Ele comemora do alto enquanto o sistema envia notificações. Derrotar 6 caranguejos de uma vez o leva do nível 14 ao 15. Ele desce, finaliza os sobreviventes com uma pedra e começa o banquete. Após decompor a carne e restaurar completamente a saúde, observa as conchas limpas no chão. Satisfeito com sua eficiência absurda de cultivo, agora mais forte, decide treinar combate. Coloca uma concha de caranguejo contra a pedra como alvo. Imaginando-se um pistoleiro lendário, anuncia mentalmente uma habilidade chamada barragem plasmodial. Em seguida, dispara uma chuva veloz de projéteis de gosma amarela. Os impactos são rápidos e violentos. O alvo solta fumaça. O sistema anuncia que o jato de citoplasma barragem plasmodial subiu do nível 5 para o 6. O preço vem logo depois. O protagonista aparece enrugado e seco, a saúde perigosamente baixa. Ele come um cogumelo às pressas para sair do estado de autofagia. Após 2 dias de treinamento intenso, ele analisa os resultados. Seu poder e precisão aumentaram drasticamente. No entanto, percebe um limite claro. Consegue disparar apenas 30 tiros antes de colocar a própria vida em risco. Precisa tomar os ataques mais letais sem gastar mais do próprio corpo. Enquanto segura um cogumelo venenoso e uma pedra, uma ideia surge. Se envolver o projétil com o cogumelo venenoso, pode causar dano tóxico à distância. Se envolver uma pedra dentro da gosma, o impacto físico aumentará absurdamente. Ele testa na hora, dispara um tiro infundido com pedra. O impacto produz um estalo alto e violento, rachando o alvo. Satisfeito, ele se autoproclama um gênio por ter criado uma munição versátil. Um leve toque interrompe sua comemoração. Ele percebe uma luz estranha emanando do interior oco de uma árvore próxima. Franze o olho, curioso, perguntando-se se aquilo é um pássaro ou vagalumes. Movido pela curiosidade, ele se aproxima da área para investigar o som estranho. Escala o tronco com cuidado e inclina o corpo, espiando diretamente para dentro do buraco iluminado. O choque é imediato. Lá dentro, encarando-o sem piscar, está uma coruja azul brilhante de aparência espectral. Sua aura mágica pulsa no ar como uma lâmina invisível, esmagadora e fria. O pânico explode em sua mente. Seu pior medo finalmente se concretizou. Um monstro que usa magia. Tomado pelo terror, ele grita internamente e se joga da árvore, rastejando freneticamente para longe, certo de que será atingido por algum feitiço mortal a qualquer instante. No entanto, a coruja não o persegue. Ela permanece imóvel, empoleirada dentro do tronco, observando silenciosamente sua fuga. Aquilo não é uma fera comum, mas uma habilidade mágica, arranhadura simbiótica. Muito longe dali, uma mulher humana observa a floresta através da sua própria mão, como se fosse um telescópio. Seu olho direito brilha com a mesma luz azul da coruja, revelando que ela compartilha a visão da coruja. Ela monta um grande javali blindado ao lado de outros 2 aventureiros. Quando um homem barbudo pergunta se ela encontrou algo, ela baixa a mão e responde com indiferença que não viu nada importante, apenas um pequeno monstro estranho. O grupo volta a se mover pela floresta. O batedor de cabelo rosa comenta que é estranho não ter encontrado nenhum monstro de alto nível. O guerreiro barbudo manda Little Steel seguir à frente e ficar atento, preocupado com a possibilidade de seu vínculo mágico com o mestre da guilda ser interrompido. Enquanto isso, o Slime Mofo foge em pânico absoluto. Convencido de que a coruja o viu, ele acredita ter provocado um usuário de magia. Sabe, no futuro, que não pode enfrentar esse tipo de inimigo. Correndo o mais rápido que consegue, chega à margem de um rio. Acredita que estará seguro do outro lado, mas para diante da água, sem saber como atravessar. Então, lembra-se da física. Sem hesitar, lança-se no ar. No meio do salto, ativa sua habilidade de barragem plasmodial e, em vez de atacar, dispara projéteis de gosma para trás, usando-os como propulsão. O plano funciona, mas o custo é brutal. O impulso consome 80 pontos de vida enquanto seu corpo é arremessado para frente. A força o lança alto acima das árvores. Ele atravessa o rio com facilidade. Cai do outro lado exausto, mas vivo. Convencido de que escapou, começa a comer madeira morta para se recuperar a saúde. E enquanto se recompõe, reconhece uma verdade incômoda. Embora seja forte para seu nível, um inimigo realmente poderoso mataria instantaneamente. Nesse instante, uma pressão esmagadora desceu sobre ele. Uma aura vermelha escura e ardente envolve o ambiente. Seu corpo congela. A presença é ainda mais aterradora do que a do pássaro do terror com cauda de cobra. Ele acredita que a coruja mágica finalmente o alcançou. Lentamente, vira-se e percebe que não é ela. No chão da floresta repousa uma garra colossal decepada e escamas brancas. Uma unha negra como obsidiana. Ela é grande o suficiente para esmagar árvores inteiras. Seu único olho tenta processar a visão. Não é uma garra completa, é um dedo gigante. O medo se dissolve e se transforma em ganância eufórica.
No membro, ele reconhece algo lendário, um dedo dourado. Um conceito narrativo de poder absoluto, equivalente a uma trapaça. Ele entende instintivamente que, se conseguir absorver aquilo, obterá um poder imenso, talvez até uma evolução massiva. Ele começa a rir, um riso descontrolado, incrédulo com a própria sorte. Sem perder tempo, espalha o corpo sobre as escamas e ativa sua habilidade de decomposição. Seus tentáculos de gosma envolvem o dedo dourado, tentando romper sua superfície e absorver o poder oculto. Mas algo está errado. O processo é extremamente difícil, doloroso. Sua gosma queima. Um alerta do sistema pisca. Decomposição falhou. Habilidade insuficiente ou diferença de nível excessiva. Invulnerabilidade do alvo ativada. O poder avassalador do dedo repele suas células. Em vez de ganhar experiência, ele começa a sofrer dano contínuo. 1 ponto, 2, 1 ponto, 0... O calor o consome por dentro. Percebendo que está se matando, ele ativa a autoalquimia e corta a conexão à força. Um pedaço de seu corpo é arremessado para longe enquanto ele recua, ofegante. Ele encara o dedo dourado com puro arrependimento. Apenas alguns míseros pontos de experiência positivos surgem como recompensa. Ele se amaldiçoa por não ter investido mais em decomposição. Sente como se estivesse diante de um tesouro absoluto, incapaz de usá-lo. Ele entende que não pode decompor o objeto e que seu inventário é pequeno demais para carregá-lo. Decide deixá-lo ali, subir níveis, maximizar sua habilidade e voltar depois. No exato momento em que toma essa decisão, o chão começa a tremer violentamente. O dedo decepado se ativa. Ele brilha intensamente e dispara do solo como um projétil vivo, rasgando a terra. Voa direto para cima, atravessando a copa das árvores. O slime mofo observa, atônito, enquanto o dedo dourado se move sozinho. Ondas de choque se espalham, detritos voam, uma explosão se forma em sua direção. Preso no fogo cruzado, ele mal tem tempo de reagir. A explosão atinge o chão próximo. Abrindo uma cratera colossal, ele sobrevive por pouco, tremendo de terror. Encolhido sob uma raiz de árvore, ele finalmente entende o quão assustador aquele mundo realmente é. Quanto mais viaja, mais insignificante se sente. Sua arrogância se desfaz, ele retorna às próprias raízes, escondendo-se, decompondo madeira morta e fortalecendo-se com segurança. Abaixo dele, a terra revela minhocas, pedras preciosas e até um monstro mimetizador enterrado, aguardando no escuro. Muito mais fundo, o dedo decepado repousa após perfurar o solo. No silêncio absoluto, ele explode novamente com uma aura vermelha e preta aterrorizante, provando que não é apenas um membro, mas algo vivo e sinistro. O slime mofo consulta seu mapa mental. O dedo dourado está a nordeste, a coruja mágica a sudoeste. Entre eles, uma zona relativamente segura na floresta densa. Ele escolhe uma árvore grossa para estabelecer uma base temporária. Planeja descansar ali e recuperar seus clones no dia seguinte. Usando sua habilidade de dissolação, ele se prende ao tronco e começa a derreter a casca. Planeja uma entrada estreita, capaz de bloquear monstros grandes, enquanto deixa o interior amplo e confortável. Ele se imagina usando um capacete de construtor e começa o trabalho com entusiasmo. Camada por camada, dissolve a madeira, cavando profundamente dentro da árvore. Para iluminar o interior, planta um cogumelo luminoso, que emite um brilho azul suave e acompanhado de um veneno fraco. Dentro daquele tronco oco, longe de predadores divinos e relíquias amaldiçoadas, ele finalmente encontra um leve momento de segurança. Exausto, mas profundamente satisfeito, ele desaba sobre um canteiro de musgo que ele mesmo reuniu com cuidado. O corpo se espalha lentamente enquanto ele observa, orgulhoso, o interior da própria casa. A base está pronta, uma mesa de pedra serve para as refeições, e o ambiente é banhado pela luz azul suave dos cogumelos luminosos. Cada detalhe foi pensado, a entrada bloqueada por um cogumelo venenoso, um túnel leva a uma câmara falsa, feita para atrair invasores, enquanto uma passagem secreta conecta discretamente a sua verdadeira câmara segura, mais acima. Sentindo-se vitorioso, o slime mofo flexiona um tentáculo. Segurando um galho como se fosse um troféu, ele se estica sobre o musgo, mastigando o galho como um charuto. Saboreando a rara sensação de possuir um lar seguro naquele mundo hostil, o momento de paz é quebrado por um zumbido alto e rítmico que vibra pela madeira, ecoando até o interior da base. Irritado, ele estica a cabeça para fora do buraco e grita mentalmente para que aquele barulho infernal pare. Ao erguer o olhar, vê um enorme enxame de vespas se movendo pela copa das árvores, em vez de medo. Seus pensamentos se voltam para a quantidade absurda de alvos disponíveis. Uma ideia perigosa começa a se formar. As vespas gigantes patrulham a floresta em formação organizada. Sem hesitar, o lodo dispara um jato de citoplasma a partir de seu esconderijo, acertando uma das vespas em pleno voo e esmagando-a no ar. Em seguida, ele se senta abertamente na entrada da base, deliberadamente exposto, provocando um enxame como isca. A resposta é imediata. Enfurecidas, as vespas mergulham contra a árvore, cravando os ferrões no corpo viscoso. No último instante, ele se retrai para dentro do buraco estreito. As vespas erram os ataques ou ficam presas, com os ferrões cravados na entrada. Elas atacam freneticamente, sem perceber a armadilha.
Seguro dentro de sua fortaleza improvisada, o protagonista relaxa. Seu corpo pegajoso funciona como um papel mata-moscas. As vespas ficam presas, se debatendo inutilmente, enquanto o sistema notifica calmamente de que ele está ganhando pontos de experiência sem praticamente nenhum esforço. Ao ver o plano funcionar tão bem, sua ambição cresce. Ele interrompe os ataques de propósito e permite que 2 sobreviventes escapem. Em silêncio, ele os segue pela floresta até um enorme ninho de vespas no alto da copa. A partir de um galho distante, observa a estrutura colossal. Seus olhos se estreitam enquanto começa a arquitetar a destruição completa da colônia. Ele se revela de propósito, chamando a atenção das vespas sentinelas. Elas liberam imediatamente um sinal de feromônio. O ar é tomado por um zumbido ensurdecedor quando milhares de vespas emergem do ninho ao mesmo tempo. O Slamimorfo permanece firme, confiante de que as picadas são inúteis contra seu corpo. Para ele, mais inimigos significam apenas mais experiência. E então, algo muda. As vespas não atacam individualmente, elas o cercam, formando uma esfera viva, vibrante e compacta. As asas batem em perfeita sincronia. O atrito gera um calor sufocante, como o interior de um forno. Um alerta vermelho explode em sua visão. Temperatura crítica. As células estão morrendo. O pânico toma conta quando ele começa a sofrer dano contínuo. Horrorizado, percebe a verdade. As vespas estão tentando cozinhá-lo vivo. Recusando-se a morrer daquela forma, o Slamimorfo reage com tudo o que tem. Ele ativa sua barragem plasmodial. Projéteis de lodo amarelo explodem para todos os lados, destruindo as vespas operárias e rompendo a formação mortal. O calor diminui, mas antes que ele possa se recuperar, um novo inimigo entra em cena. Uma unidade pesada surge, bloqueando seus tiros com um escudo espesso de cera de abelha. O inseto blindado avança. O escudo amba desvia facilmente dos ataques que antes eram letais. O Slamimorfo se agarra ao galho, alarmado. Seus olhos se arregalam ao perceber que os guardas das colmeias são muito mais fortes do que os batedores que enfrentou antes. Então ele vê algo ainda pior. Entre o enxame, destaca-se uma vespa de pelos brancos, empunhando um cajado de madeira. Ela ergue o cajado e conjura um círculo mágico brilhante acima da cabeça. A habilidade Invocação de Enxame é ativada. Um verdadeiro exército despenca da colmeia como uma chuva viva. A hierarquia inimiga fica clara em sua mente. Vespas operárias, vespas guardas defensivas e o comandante, a vespa maga. O terror o atravessa, uma forma evoluída, um inimigo que usa magia, seu maior medo materializado. A vespa maga emite uma ordem fria. Guardas vespas blindados mergulham em sua direção para executá-lo. Ele responde com tudo. A barragem plasmodial explode novamente, lançando fluido amarelo contra o céu. Os disparos atravessam a copa das árvores, detonando insetos no ar. O ataque é eficaz, mas o número de inimigos é esmagador. Ele é forçado a atirar sem parar. A cada disparo, perde 10 pontos de vida. Seu corpo encolhe visivelmente. Para não morrer, ele improvisa. Enquanto atira, ancora-se firmemente no galho e ativa a decomposição, drenando nutrientes de madeira sob ele. A cada tique, recupera 10 pontos de vida, compensando o custo da munição. O ataque se mantém, munição infinita, mas a precisão não diminui. Um dos guardas ergue o escudo de cera, desviando novamente os tiros. A frustração cresce. Ele sabe que precisa de algo mais forte, sua última pedra. Antes que possa agir, 2 guardas vespas mergulham juntos para o ataque final. Eles colidem contra o corpo do lado, apunhalando-o, mas cometeram um erro fatal. Contato físico é o território dele. Ele zomba mentalmente dos soldados por se entregarem voluntariamente. Seu corpo os envolve como uma armadilha viva. As armaduras se dissolvem enquanto ele os decompõe ainda vivos. Após eliminar os inimigos, o sistema notifica os despojos. Seu inventário recebe lanças de vespa e uma agulha de vespa dos guardas derrotados. Um alerta surge imediatamente. Inventário cheio. Os itens devem ser usados agora. Sem hesitar, ele improvisa. Envolve uma lança de vespa afiada em seu lodo, criando um núcleo sólido para o projétil. Ele gira a arma rapidamente, estabilizando a trajetória e acumulando força. Em seguida, dispara. O tiro aprimorado atravessa o ar com violência. O escudo de cera de abelha se parte, e a guarda vespa atrás dele é perfurada em cheio. O soldado cai, derrotado. Ao ver sua guarda rompida, a vespa maga entende a situação. Seus olhos brilham de raiva contida enquanto ela ergue o cajado e ordena a retirada. O enxame inteiro rompe a formação e recua em massa, voando de volta para a colmeia e abandonando o ataque. O Slamimorfo permanece agarrado ao galho, observando-os desaparecerem entre as árvores. Um sentimento de vitória o invade. Ele zomba, convencido de que o enxame recuou porque finalmente passou a temê-lo. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou e ainda não deixou o like, faça isso agora. Verifique se você já está inscrito no canal e se o sininho está ativado, beleza? Comente pedindo pela parte 2 e enquanto espera, assista o vídeo que está na sua tela que também está muito bom. E entre em nosso servidor do Discord para ver o nome dessa obra, participar dos sorteios, conversar com a gente e muito mais. Dito isso, eu vou ficando por aqui e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.